Victoria de Bortoli e Cassiano Cavalheiro. Estamos no ar, boa tarde, Santa Maria, região central do estado, e para quem nos ouve também no mundo inteiro pelo aplicativo da rádio, pelo aplicativo não, que ainda não foi lançado, mas pelo site da rádio, lá no Diário tem um linkzinho para vocês acompanharem. Muito obrigado pela companhia de vocês, esse é o programa DNA, o programa que vai revelar a identidade da nossa gente aqui na Central Diário de Notícias 93.5. Muito boa tarde, eu sou a Victoria de Bortoli e nós convidamos você a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades de Santa Maria e também da região. Eu sou Cassiano Cavalheiro e até às 5 da tarde você nos faz companhia e pode interagir com a gente durante o programa pelo WhatsApp. Anota aí, eu vou falar devagarinho, pega o telefone, pega uma caneta. Vai anotando aí, é 559-9136-2472. Manda um recadinho, diz que está nos ouvindo, manda um abraço para o nosso convidado que a gente já vai apresentar. E para apresentar o nosso convidado de hoje, a gente volta para o ano de 1962. Cássio, o que aconteceu nesse ano? E bastante coisa, Vicky. O Brasil venceu a Copa do Mundo da FIFA de futebol e também foi fundada a cidade de Osasco, lá em São Paulo. Neste ano morreram o ex-presidente da Argentina, Pedro Ramírez, e a atriz estadunidense Marilyn Monroe. Também nasceram pessoas aí, personalidades importantes. O cantor da banda Guns N' Roses, Axl Rose, o Tom Cruise, ator também norte-americano, e uma figura icônica daqui de Santa Maria, dia 31 de dezembro, ali na virada de 1962, o nosso entrevistado de hoje veio ao mundo. Muito bem-vindo, Carlos Alberto Badic, o professor Bebeto. Bem-vindo, Bebeto. Obrigado, bem-vindo. Tem que lembrar que em 62 também foi a única palma de ouro que o Brasil ganhou em Cannes com Pagador de Promessas. Perfeito. Com a Glória Menezes. Por isso que é lindo a gente ter alguém da cultura que sabe das coisas, ó, que já vai acrescentando, já vai somando. Importantíssimo o prêmio do cinema. É uma vez professor, sempre professor, né? Cássio, conta para os nossos ouvintes que estão na escuta quem é o Bebeto, rapidamente, né? Porque isso a gente vai falar durante todo o programa. E o Bebeto é jornalista, mas ele também é muito ligado ao teatro. A primeira vez que ele foi ao teatro foi em 1968. Ele assistiu dos bastidores Maria Minhoca, no Cine Teatro Imperial. E quem levou foi o pai dele, né? O seu Jolato. Exatamente. Ele participou do grupo coordenado por Aristilda Reck e João Teixeira Porto, que apresentou a Bruxinha que era boa em escolas de Santa Maria nos anos 70. E em uma destas apresentações, Edmundo Cardoso o convidou a fazer parte do elenco de Dona Mariquinhas Frufru. Maroquinhas Frufru. Maroquinhas é outra coisa. E ele foi bem feliz como contra-regra e ator com duas falas, né, Duas Bebeto? falas, exatamente. E dessas experiências da infância e da adolescência, ele decidiu que o teatro ia fazer parte da vida dele, e assim foi. Ele foi morar em Porto Alegre no início dos anos 80, logo ali quando eu nasci, que já estava morando lá em Porto Alegre. Sim. Então, Bebeto. E ingressou no Departamento de Artes Dramáticas, ao mesmo tempo que cursava jornalismo na PUC, Exato. onde se formou em 1985 como jornalista. Ao longo dessa trajetória, o Bebeto também descobriu-se produtor e também professor, onde atua desde 2003 na Universidade Franciscana. Exato. Muito bem-vindo de novo, então, Bebeto. Obrigado, Grato gente, por ter vindo até aqui contar um pouquinho da tua história. E vamos contar essa história lá da tua origem. Isso. Tu nasceu aqui em Santa Maria, em que bairro? Qual a tua lembrança mais primórdia, assim, Na verdade, assim, meus pais tinham uma casa aqui na subida da Nideral, um pouquinho antes de chegar na Floriano, que hoje tem aquele prédio São Carlos de Bariloche. E o pátio dava pro Colégio Santa Maria, e tinha um muro que era em forma de escada, daí a gente descia para brincar no pátio do Colégio Santa Maria quando era criança. Isso naquela época Santa Maria era muito pequena, né? Tudo acontecia ali em torno do centro, né? É isso que eu ia te perguntar, como que tu lembra dessa Santa Maria dessa época? Olha, eu vou contar uma novidade para vocês. A Santa Maria dessa época, da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, é objeto de um projeto que eu vou entrar na LIC, que vai se chamar
O Infraordinário. Sério Estão lembrados Que do maravilhoso programa? isso. Eu tenho anotado aqui para falar mais adiante, inclusive, sobre O isso. Infraordinário do Bebes. Então vai ser Memórias de um Sexagenário. Ano que vem eu faço 60. Então a ideia é... Já tem a professora Laura Fabrício que vai fazer as fotos para mim. Nós vamos juntar, que eu estou sempre incomodando a Laura para fazer alguma coisa que saia da academia, né? Então vão ser fotos de lugares onde eu passei infância, adolescência e mesmo na juventude. Porque quando eu fui para Porto Alegre, eu voltava para passar os finais de semana aqui. Que Na bacana, verdade, que baita projeto, Bebê. Eu fui não para fazer artes cênicas, né? Porque meus pais não iam deixar eu sair daqui. Eu menti que eu queria arquitetura. Daí eu fui para fazer arquitetura, enquanto isso me preparei e passei no vestibular da URGS de jornalismo na PUC e na URGS de artes cênicas. Então, de ovelha negra da família, eu virei assim o herói porque passei em 2 faculdades no mesmo ano, né? Mas nos dá um spoiler desse teu projeto, né? O que tu lembra dessa época aqui em Santa Maria? Como que era a cidade? Era uma cidade, era um microcosmo, né? Na verdade, assim, tudo girava em torno da Praça Saldanha Marinho, né? Então, assim, meu pai, quando se mudou lá para o campus da Federal, era uma viagem, porque era uma estrada de chão. O campus era muito longe, né? Então, porque tudo era em torno ali da reitoria, que era pertinho de onde nós morávamos. Meu pai ia trabalhar a pé, ele era professor do curso de farmácia, né? A minha mãe era professora de francês no Maria Rocha. Então, o meu caminho, assim, era descer Coronel Niederauer. Eu fui estudar lá no Bilac. Né? Então, daí depois dali daquela casa, a gente foi lá para próximo do Bilac, ao lado do Bilac, Bilac Maria Rocha. Então, esse trabalho vai ser isso, vai ser as minhas andanças pela cidade do meu tempo. Então, aonde eu morei, aonde eu estudei. Por exemplo, na esquina da... Estou vendo que tem um circo agora aqui em Santa Maria, né? Sim. Na esquina da Conde de Porto Alegre com a Tuiuti, era um terreno baldio imenso. E tinha uma paineira que eu fui até lá ver, a paineira ainda existe. Naquela paineira, eles amarravam a pata de um elefante do circo, para ele não fugir. Então aquilo me marcou muito. Existia circo com bichos e o pobre do bicho ficava lá só mexendo aquela tromba e com a pata amarrada. Aquilo assim, a minha mãe tinha pavor daquilo. Ela dizia, que horror, olha o que fazem com os animais. Então são essas memórias que vão aparecer. Aí depois, né, o tempo que eu fui estudar em Porto Alegre, eu pegava trem, ainda tinha trem. Pegava o minuano, aquele que levava 12 horas, né, porque era o que eu podia pagar. Aí depois que acabou o trem, aí vieram os ônibus, daí na antiga estação rodoviária, que era ali na General Neto, onde tem um mercado. E tu pegava o trem de Santa Maria a Porto Alegre? Eu pegava Porto Alegre, Santa Maria e depois de volta. Né? E como é que era descer na estação naquela época? Era mágico. Era mágico, porque assim, eu lembro até hoje do cheiro do trem. Né, dos bancos do trem, da movimentação das pessoas. Como era muito barato, eu comprava passagem de segunda classe. E aí tu vinha praticamente em pé, né? Sempre vinha gente juntos, né? Então era uma aventura. Então eu pegava lá em Porto Alegre, na estação, às 19 horas, chegava aqui por volta de 7 da manhã, 12 horas de viagem. Só que quando a gente é jovem, tudo isso assim, a gente tem um outro olhar, né? E sente de uma outra maneira. E essa é uma memória muito peculiar, né? Porque Muito. hoje gente como da minha idade, por exemplo, não sabe o que é isso. Não, e depois, quando chegou depois o moderníssimo trem húngaro, que tinha até as moças que serviam o café. Eu me lembro até hoje do gosto do café. Era bom o café? Muito bom. Claro, era café em pó e leite em pó, mas é que tu tomar café num trem, né, um trem húngaro ainda, então era um trem importado. E tinha isso, era o trem que fazia Porto Alegre, Santa Maria, Uruguaiana. E ele era ultra rápido, levava 5 horas apenas. Nós já diminuía bastante, né, o tempo de viagem. Muito. E me diz uma coisa, uma saudade que tu tem da tua infância. Uma saudade boa da minha infância? Não sei, assim, olha, eu acho que o fato de eu ter sido muito estimulado pelos meus pais, né? Porque os meus irmãos mais velhos gostavam muito, era de futebol. E eu me Como lembro que era a tua pais, família? Era em quantos irmãos? Eu tinha meu pai e minha mãe, os já são falecidos, meu irmão mais velho também já é falecido, e depois tinha um outro, que ainda está vivo, e depois para baixo 2 meninas, né? E tudo 50 anos para cima agora, né? Porque só vou fazer 60. Mas a memória boa que eu tinha, que assim, o meu pai me estimulava, por exemplo, ele me levou ao teatro a primeira vez, né? Eu fiquei fascinado. Então sempre que eu podia, eu via ou fazia no colégio. Fiz muita peça. Muita. E assim, criei junto com um amigo, que era primo e que também era das cênicas, né? Depois ele foi fazer cênicas. Cinema também, meu pai me estimulou muito a ir ao cinema.
E livros. Eu lembro que a minha madrinha, que era professora do antigo primário, eu tenho até hoje guardado, era o Ratinho Rói Rói, o primeiro livro. Daí tudo que eu pedia de aniversário era assim, assinatura da revista Recreio, assinatura da revista Nossa Amiguinha. Tudo ligado Da literatura, da leitura. E eu fui... E aí existia a Biblioteca Pública Municipal Infantil, que era ali na Praça Saturnino, que todo mundo chama Praça do Brama, mas o nome dela é Saturnino de Brito. Ali onde tem aquele terminal de comercialização, ali era a Biblioteca Municipal Infantil, e tinha umas mesinhas baixinhas. E eu ia lá e eu lia muito, 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 muito. Até que um dia a diretora, Dona Lígia, que era amiga da minha mãe, ligou e disse assim: Circe, diz pro Badiquinho, só vou, que eu aviso quando chegar livros novos, porque ele já leu todos que tem na biblioteca. Então, daí, depois, a cultura desde a infância, da primeira infância. Na adolescência, eu fui frequentador da biblioteca do Clube Caixeral, porque tinha uma biblioteca magnífica no Clube Caixeral, onde antigamente tinha sido cinema. E como que, falando em cinema, em teatro, como que eram os cinemas e os teatros daquela época aqui em Santa Maria? Teatro não existia, né? A gente tinha o Cine Teatro Imperial, que era um cinema digamos, todo mundo chamava cinema das pulgas, porque as cadeiras não eram todas de madeira, né? Mas era o único que funcionava como teatro. Só que não tinha uma estrutura de teatro, por exemplo, não tinha camarim. Os atores tinham que fazer suas necessidades em baldes, né? Não tinha camarim, porque ele era um cinema. Mas era assim, eu assisti muitas peças ali. Eu vi Maria de la Costa ali, eu vi a Eva Vilma fazendo Esperando Godot. Tudo isso no Teatro Imperial. Tinha um projeto chamado Projeto Cultura, de 1977, que trazia peças para o interior. Então eu ia a tudo, e eu era muito estimulado pelo meu pai. As peças do Cardoso, da Escola de Teatro Leopoldo Frois, eu comecei fazendo essa, Dona Maroquinhas Frufru. Depois o meu pai fez uma outra, e eu fui assistente também. Depois fui contra a regra, então eu aprendi muito do teatro fazendo teatro. E quando começou assim, que tu viu que o lado do teatro, do jornalismo, não era só uma paixão por hobby, mas também poderia ser o teu trabalho? Eu penso que isso foi na época do colégio, porque assim, eu era péssimo nas exatas, né? Química, biologia, vocês também, né? Jornalista, química, biologia, física e matemática era um desespero. Em compensação, eu ia muito bem em literatura, português, estudos sociais, né? Que era geografia, história e línguas também, eu gostava muito. Então, assim, eu creio que ali se desenhou. Como eu naquela época tinha uns cursos técnicos profissionalizantes, tu tinha que fazer alguma coisa que te desse um futuro, eu fiz desenho e arte e arquitetura. E aí eu botei na minha cabeça que eu queria fazer arquitetura. Por quê? Porque não tinha em Santa Maria. Eu queria, na verdade, sair de casa. Então só 2 cursos não tinha, arquitetura e psicologia. Eu nunca me identifiquei com a psicologia. Eu disse, vou fazer arquitetura. A minha mãe dizia, faz engenharia civil, que é a mesma coisa. Eu dizia, não é a mesma coisa, não tem arte. E fiz na Rita dos Reis, fiz o primeiro ano e me apaixonei por história da arte, tá aí, né? Pelo Renascimento, pela Grécia. Aí depois fui para as artes e ciências, mas na verdade, assim, a minha trajetória individual que me levou para esse lado. Eu sabia que eu precisava sair de casa, que eu precisava fazer, né, lutar pelo que eu queria, que aqui eu não conseguiria, né? Mesmo porque o ambiente familiar, nem sempre as pessoas conseguem perceber aquilo que tu gosta, né? Meu pai dizia, tu pode fazer o que tu quiser, tu só não vai ser jornalista, ator, advogado ou arquiteto. Eu não entendia por quê, né? Porque dizia que era tudo de esquerda. E a arquitetura eu não entendia, depois que eu me dei conta que era por causa do Oscar Niemeyer, né? Que era o comunista mais famoso, mas isso muito tempo depois. No fim eu acabei fazendo jornalismo e artes cênicas, né? Depois o meu pai ia... Duas das proibidas, mas ele ia a todas as minhas estreias em Porto Alegre. Então eu sempre tive um estímulo muito grande da família, né? Isso foi muito importante. Mas tu perguntasse dos cinemas. Os cinemas aí a gente tinha o Glória e o Independência, né? Independência eu ia muito nas tertúlias. Tinha shows no Independência muito bons. O Edinardo com o Pavão Misterioso. E no Glória, logo depois fizeram o Glorinha em cima, que passava filmes de arte também, né? O Glória eu me lembro assim de filas homéricas para assistir o Tubarão, Guerra nas Estrelas, isso em 1977, 78, né? Então você frequentava muito cinema. E quando eu era criança tinha as matinês de manhã do Pernalonga, do Tom e Jerry. E isso sempre o meu pai incentivou, porque ele era fanático por cinema. A minha mãe também, tinha um caderninho onde ela anotava todos os filmes que ela tinha visto quando namorava meu pai. Então, que legal. São memórias que vão ficando, né? E esse cenário que tu retrata é um cenário bem diferente do que a gente tem hoje. Completamente diferente. Mesmo porque a televisão ela entrava tipo 4 da tarde até as 10 da noite. E ela não era ao vivo.
A programação vinha toda de Rio São Paulo, né? Então, assim, nada era ao vivo e não era algo que nos estimulasse, né? Então, a gente tinha outras coisas para fazer. Tem uma amiga, até hoje, ela disse assim, quando ela me apresentou, esse meu amigo aqui me ensinou a andar de bicicleta, né? Eu lembro também do Natal que eu queria muito um patinete e que eu fiquei namorando aquele patinete, porque como eu nasci dia 31 de dezembro, como vocês disseram, né? Era sempre assim, era um combo. Já que tu faz aniversário perto do Natal, tu só vai ganhar um presente, né? E aí, aquele ano eu quis um patinete. Eu fiquei namorando lá na Casa Macedo, que vai fazer parte também do meu infraordinário, que hoje já nem tem mais a Casa Macedo. Fechou, né, alguns anos. Então, aí eu lembro que quando chegou aquele patinete, eu nem dormi, né, pra poder ir patinete verde, não esqueço até hoje aquele patinete. Que idade tu tinha? Acho que eu devia ter eu acho que foi meus 8 anos, que eu me lembro que de toda a minha infância e adolescência eu só ganhei festa nos 8 anos. Por causa dos meus 8 anos lá, é o Gonçalves Dias, não é? Meus 8 anos, ai, que saudades que eu tenho, blá, blá, blá. Enfim. Aí eu lembro que uma prima fez pra mim uma festa toda com temas de bruxa, pendurou bruxa, e meu pai fazia mágica, ele fez mágica pra todo mundo, nunca esqueci. Uma memória marcante. Foi aquela única vez que eu tive festa de aniversário, porque não tinha festa de aniversário. Vamos chamar o nosso quadro, Cassi? Vamos chamar o diagnóstico. Deixa eu explicar pro Bebeto o que é o diagnóstico. Aqui no DNA, ao invés de um especialista fazer um diagnóstico, um exame seu, enfim, não. É um especialista em Bebeto. Ah, que medo! Vai fazer um diagnóstico de quem é o Bebeto para ele. Pode chorar? Pode chorar. Tá gravando pra TV? Tá gravando, a gente vai subir pro YouTube na sequência. Isso. Pode rodar nosso primeiro depoimento. O B é meu irmão de alma. O sangue é um detalhe no nosso caso, né? É uma pessoa inteligente, culta, sagaz, sensível, observador, muito curioso. E desde pequeno a gente é muito próximo assim, um do outro, a gente se apoia mutuamente. É muito determinado, ele realiza seus projetos e eu acho, na minha opinião, o faz com maestria. Brilha sempre naquilo que faz. É uma pessoa do signo de Capricórnio muito exigente, mas é muito justo. Ele detesta injustiças. É livre e não está preso a dogmas morais limitantes. Ele vive com uma visão de águia, vê tudo de uma forma muito ampla. Então é uma pessoa muito única e muito importante na minha vida. Acho que a gente se escolheu antes de vir para essa vida e para a gente viver esses papéis, porque um acolhe o outro muito. E tem terabytes de memória. Sempre me leva para momentos lindos da nossa infância e adolescência. É algo especial que ele faz. De quem é essa voz, Bebeto? Minha irmã Nayara, minha irmã querida, que eu ajudei a criar. A única coisa que eu não conseguia fazer era trocar as fraldas dela, porque eu não suporto o cheiro de cocô de criança. Nossa, era um horror. Saia correndo. Onde é que ela mora hoje, Bebe? Hoje ela mora em Florianópolis. Ela tem esse sotaque porque ela morou muitos anos em Portugal. Pá, está lá o marido português e o filho, Rafael, vai fazer 19 anos, agora dia 10, e é meu afilhado. E ela é assim, ó, é bem isso, ela é mais do que irmã de sangue, né? Porque às vezes a gente tem irmãos e tem irmãos, né? Aqueles com os quais a gente se afina, né? E ela, essa voz boa, porque ela cantava. E ela foi para as artes e também fez jornalismo, não chegou a se formar em jornalismo. Então nós temos muitas afinidades, muitas. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com mais Bebeto Badic, contando um pouco mais da trajetória. Até mais. O Instituto Enneagrama está com nova administração em Santa Maria, sob a coordenação de Jennifer Lopes e Luciano Pedron. Inicie seu processo de autoconsciência com a única autorizada pelo Instituto Enneagrama para entregar estes treinamentos, com o propósito de desenvolver consciência emocional para você, sua carreira e empresa. Quer saber mais? Acesse @Instituto Enneagrama RS. Como seria encontrar o imóvel perfeito para morar ou investir? Na Cancian Imóveis você conta com profissionais especializados e a maior estrutura de Santa Maria e região. Para facilitar e auxiliar as suas escolhas, conte conosco para comprar, alugar ou vender seu imóvel. Cancian Imóveis, líder em vendas desde 2015. Procure a Cancian mais próxima de você. Amplo estacionamento e sem fechar ao meio-dia. Dores, Centro e Camobi, 3033-7400. Acesse cancianimóveis.com.br. Se tem tecnologia avançada para resultados seguros e testes para Covid em até 6 horas, então é Pasteur. Se é o único em Santa Maria com certificação ISO 9001 e a acreditação PALC,
então é Pasteur. Se tem resultados no aplicativo ou no site, então é Pasteur. Se tem 11 unidades de atendimento, então já sabe, né? É Pasteur. Laboratório Pasteur. Estar perto é o nosso melhor resultado. Santa Maria, São Cepé e Agudo. Cuide da saúde de seu pet. Água de qualidade é muito importante. Por isso, a Purifique Santa Maria traz uma super novidade: os purificadores de água para pet. A água do Purifique Pet é livre de cloro, partículas, ferrugem, metais pesados, pesticidas, vermes e bactérias. Seu pet merece beber do melhor. Ele merece o Purifique Pet. Adquira o seu na Avenida Prefeito Evandro Ber, 7195 ou acesse as redes sociais Purifique Santa Maria. Com a missão de estar ainda mais perto da comunidade e deixar a população sempre bem informada, o site BEI traz as principais notícias da área da segurança pública e de serviços. O BEI, que é um site gratuito, abre espaço para que o leitor envie colaborações por mensagens pelo WhatsApp 991196163. Além disso, o programa BEI nos Bairros, de segunda a sexta, das 9h30 às 10 horas da manhã, na CDN, vai até a comunidade para ouvir a população. A equipe do BEI é formada pelos repórteres Laís Lacerda, Maurício Barbosa e Rafael Menezes, e tem a coordenação do editor Marcos Fonseca. Para conferir as notícias, acesse bei.net.br e as redes sociais no Instagram e no Facebook com o @bei.noticias. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a Victoria de Bortoli e sigo com você até às 5 da tarde ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro. E lembrando, quem quiser interagir com a gente, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp aqui da CDN, 991362472. E hoje a gente continua conversando aqui com o Bebeto Badi, que é jornalista, ator, produtor cultural. Eu quero saber agora, diretor Bebeto, também. Diretor, é um currículo muito extenso. Enfim, tem vários adjetivos aí o rapaz. E a gente quer saber exatamente agora, pós-faculdade. Tu falou ali que se formou em jornalismo, estava em função lá das artes em Porto Alegre. Depois dessa fase, tu vai pra onde? Tá, é que na verdade foi o seguinte, só para poder encadear isso tudo, né? Eu consegui juntar as artes cênicas com o jornalismo. Porque daí eu fui trabalhar com o que se chamava na época de divulgação, que hoje é assessoria de imprensa, em 1983. Aí comecei a divulgar espetáculos. E aí comecei a trabalhar no espetáculo também. Nesse espetáculo tinha uma colega da época da faculdade, a Dedé Ribeiro, que era minha colega desde 81. Ela tinha terminado, não sei se ela chegou a terminar, enfim. E eu fazia 5 papéis, chamava Gata Borralheira, da Maria Clara Machado. E só que na véspera da estreia no Teatro Renascença em Porto Alegre, o cara da produção sumiu com o dinheiro. E eu assumi a produção. Logo no comecinho da tua carreira, foi. E me dei conta que eu era um excelente produtor, modéstia. Você sabe que eu sou uma pessoa super modesta e super humilde, né? E comecei a produzir. E aí a gente fez a temporada de 8 semanas no Renascença, foi um sucesso tremendo. Naquela época a gente conseguiu, posso dizer o nome do patrocinador, que não existe mais, as lojas Manlec, acho que já morreram, né? Não sei, não tem certeza. Manlec não tem mais. Enfim, aí depois a gente foi pro Teatro São Pedro, lotamos 2 temporadas no São Pedro, foi o primeiro teatro infantil de Porto Alegre que lotou. Depois a gente começou a viajar, né? Viajamos o ano de 80 aí, a gente estreou em 86, viajamos o ano de 87. E nessas tinha essa minha amiga que sempre dizia que ia me pegar, que ia me pegar. Daí um dia realmente ela me pegou, a gente se apaixonou. Ela disse assim, eu tô indo embora pra Paris ano que vem, tu não quer ir comigo? Pra cuidar do Lucas e cuidar de mim? E eu disse, pô. E aí eu fui. Em 88, janeiro de 88. Fui morar em Paris, casado com o filho dela, que hoje tá com 42 anos. Quando nasceu a filhinha dele, ela me ligou e disse, tu é avô. Porque a gente continuou com uma relação muito boa, né? E aí eu fui pra Paris e acabei fazendo tudo, que eu tava brincando contigo, né? Que eu já fiz de tudo na vida, eu só não fiz sexo por dinheiro, porque ninguém quis pagar. Não sei se vão cortar depois, né? O resto eu fiz de tudo, eu cuidei de criança, eu cuidei de jardim, eu pintei, eu cuidei de cachorro, de cavalo, eu lavei louça, eu vendi joias. Isso tudo lá em Paris? Lá em Paris, lá em Paris. Lá.
Sei tudo sobre pedras semi-preciosas. Vendi loja numa loja chamada Expo Brasil. Eu fiz tudo que vocês possam imaginar, né? E tu te apaixonou pela cozinha lá também, Isso, daí eu comecei a lavar a louça aos domingos num salão de chá. E aí eles começaram a precisar de pessoas para trabalhar na cozinha. E aí eu fui indo. Depois eu acabei vindo ao Brasil, porque a Dedé veio para cá. E a gente separou e eu voltei para lá e fiz um estágio dentro do próprio restaurante. Eles abriram à noite. E eu virei cuisinier, um chefe. Muita gente se diz chefe aqui, mas muito poucos fizeram em Paris, né? Muito bem, a minha modéstia. E fiquei como gerente noturno durante 2 anos, que me deu uma grande experiência, assim, de compra, de gerenciamento, de atendimento. Agora, uma curiosidade que eu tenho, como é que uma pessoa que mora em Paris depois volta pro Brasil? É muito impactante? Não, eu voltei porque eu quis. Sabe por quê? Porque o meu chefe lá disse assim, eu vou abrir uma filial no Halle, que é assim a região mais central de Paris, onde rola muita grana, que tem todas as grandes maisons e tudo mais. E eu disse, mas eu não quero. Ele disse, por que tu não quer? Tu vai ter uma casa só pra ti. Eu disse que eu quero voltar pro Brasil. Mas tu vai fazer o que no Brasil? Eu disse assim, eu vou trabalhar com teatro, com jornalismo, vou fazer o que eu gosto de fazer. Ele disse, mas isso dá dinheiro? Não. Ele disse, mas eu não entendo. Aqui tu vai estar em Paris, um restaurante no Halle. Eu disse, sim, mas eu preciso estar no meu país, fazer algo pelo meu país e eu preciso que isso me dê prazer. Eu não quero continuar sendo teu empregado pro resto da vida. Sinto muito, mas eu poderia ser um excelente cozinheiro em Paris, mas eu seria sempre um estrangeiro. E tu volta em que ano? Final de 92. E como que foi estar em Paris nessa época? Como que era? Um brasileiro era visto? Olha, eu nunca tive problemas. Na verdade, assim, o único problema que eu tinha é que eu não tenho, digamos assim, o biotipo de eu tenho um biotipo muito mais para outras, digamos assim, outras etnias, né? Então, na verdade, eu era muito confundido. Assim, por exemplo, quando eu voltava lá, sempre me atacavam, mesmo que eu tivesse a minha carteira de residente, tudo me atacavam no aeroporto, porque eu dizia, mas eu não sou uma bomba, eu não sou um terrorista, eu não sou traficante, né? Porque, assim, eu não sou loiro de olhos azuis, né? Então, quem me conhece, quem tá me vendo, ele sabe, né? Então, olha para mim e diz assim, se eu colocar um lenço aqui, pronto, tá feito o terrorista. Então, assim, eu senti muito isso na pele, e eu só morava em bairro de imigrantes, eu fazia questão de morar em bairro de imigrantes, então, assim, eu sempre fui um estrangeiro lá, mas ciente de quem eu era. Eu era um brasileiro trabalhando lá, por exemplo, na lavanderia onde eu lavava minha roupa, o cara da lavanderia me chamava de frère. Né? Ele achava que eu era o irmão dele de sangue. Eu disse, não, sou brasileiro. Ele olhou para mim e disse, o que é isso? Brasil, onde é que fica? Aí eu tive que explicar para ele. Então, eu sofri desse ponto de vista, mas nunca fui agredido, né? Mas, assim, eu sei o que é ser um estrangeiro num país xenófobo. Gente, a França não é só Croissant, Torre Eiffel e Champs-Élysées. A França é um país xenófobo. Né? Nós não estamos muito longe disso aqui, não. Então, eu senti bastante isso. Mas como eu falava francês muito bem, eu tinha carteira de séjour, eu tinha documentação todo em dia, eu estudava lá. Eles não tinham argumento nenhum. O que eu senti? Eu senti que a extrema-direita começou a subir lá com o Le Pen. E aí cada vez ficou mais difícil eu renovar a minha permissão de ficar lá. E eu disse, E aí aumentou essa vontade de tu voltar. De voltar. Tava com 5% quando eu saí, agora há pouco, as últimas eleições, tava quase 20%, né, extrema direita. Né? E foi muito antes dos atentados, daqueles quebra-quebra tudo. E quando tu chega no Brasil, foi que ano, Bebeto? Início de 93. E aí, qual é o cenário que tu se depara aqui? Como é que era o Brasil? Tu veio pra Santa Maria logo? Como é que foi? Eu vim pra passar as festas de final de ano, né? Final de 92, aí depois eu fui pra São Paulo. Não cheguei pra São Paulo direto, não fui. Eu fiquei aqui, aí surgiu um concurso para professor substituto na UFSM. Uma amiga insistiu comigo e eu disse, eu vou fazer, tô sem fazer nada. Daí eu fui fazer e passei em primeiro lugar pra dar aula. Aí dei aula de telejornalismo, de sistemas internacionais de comunicação, por exemplo, a Glaise foi minha aluna, um monte de gente. E tu pensava em ser professora aí nesse concurso? Não pensava. Eu fiz, e como era só por 3, 4 meses, eu fiz. E aí veio um espetáculo aqui em Santa Maria, como eles sabiam que eu tinha sido produtor, foi um espetáculo chamado Império das Meias Verdades, do Geraldo Thomas com a Fernanda Torres, pro Caixa Preta. E eu fiz toda a produção, e o Geraldo gostou muito da minha produção.
Aí eu fui assistir em Porto Alegre o espetáculo, tinha acabado meu contrato com a Federal, aí a Fernanda Torres estava tirando a maquiagem lá em São Pedro e disse assim, Bebeto, o que você vai fazer agora que acabou seu contrato na universidade? Eu disse, não sei. Ela disse, você não gostaria de produzir Eu e Mamãe no Nordeste? Mamãe, né? Fernanda Montenegro. Apenas Fernanda E eu disse, Montenegro. Só um louco não aceitaria. Você tem onde morar lá? Eu disse, tenho. Aí eu lembrei de um amigo que eu ciceronei lá em Paris, que morava em São Paulo. Aí eu entrei em contato com ele, aí a produtora chegou e disse assim, esteja daqui a uma semana nesse endereço. Eu olhei assim, Praça Vila Boim, Higienópolis, onde morava Fernando Henrique Cardoso, Jô Soares, um outro patamar, né? Eu disse, pode deixar. Entrei em contato com esse meu amigo, não tinha internet naquela época, né, gente? 1993. E ele disse, não, pode vir aqui, ficar aqui em casa. Daí eu fui, daí comecei, organizei toda a turnê do Gerald com a Fernandona e com a Fernandinha no Nordeste. Fiquei até o final daquele ano com eles. Aí ele brigou com essa pessoa que tinha me convidado. Aí ela disse assim, eu tô saindo da companhia, eu tô indo produzir um espetáculo com a Daniela Thomas, ex-Gerald, com a Julia Gunn e com ela mesma, e com a Beth Coelho, que também era amante do Gerald. Aí eu disse, vou contigo. E aí me despedi do Gerald por fax. Ele me odeia até hoje. E eu nunca mais dormi desde então, né? Nunca mais dormi desde então. Manda esse programa pra ele. Aí eu continuei em São Paulo, na casa da Michelle Matalon, que foi a mulher que mais me incentivou lá, e produzi as Pentesileias. Aí fizemos várias cidades, trouxemos pra Porto Alegre. Aí depois disso, pra onde é que eu fui? Aí eu fiz olha só, mais isso, eu fiz um curso de guia de turismo. Em São Paulo? Em São Paulo. E também a Michelle abriu um bar no Hotel Cambridge e eu fui ser o gerente do bar, um bar onde assim, eu me lembro o dia que chegou a herdeira do Safra lá, fecharam todo o bar para ela poder entrar, joia de cima a baixo. Naquela época, uma conta com misto quente, alguns drinks, estava R$350. São Paulo é outro patamar, né? Enfim, eu fiquei um bom tempo trabalhando lá, depois aí eu fiz esse curso, daí eu fui fazer uma viagem, aí eu trabalhei na CVC e na Soletour, que já fechou, quebrou, como guia, eu acompanhava excursões. Tu realmente já fez de quase tudo, de quase né? tudo. E o que te traz de volta para Santa Maria? O que me trouxe de volta? Eu fiquei muitos anos fora, né? Aí eu vim um ano, passar final de ano, eu gostava de passar aniversário com meu pai, que era dia 24. Juntava tudo, né? Natal, Ano Novo e aniversário. E os dos dois. Aí eu vim passar e aí eu tava na casa lá em Itaara, e eu vi que meu pai estava precisando de alguém perto dele, assim, né? Não tinha mais nenhum filho aqui. Eu disse, acho que eu vou ficar por aqui. E aí pensei, podia aumentar a casa, né? E aí eu ganhei uma verba que eu tinha, porque sempre, né, eu saía dos meus trabalhos, nós jornalistas, eu botava na justiça do trabalho. E aí ganhei uma grana e resolvi aumentar a casa lá em Itaara. Nesse ínterim, a Dedé, essa minha ex, me ligou perguntando, ela me chama de Betico até hoje, o que tu vai fazer durante a Copa do Mundo de 98? E eu disse, vou ficar em casa assistindo pela TV. O que tu acha de ir para Paris? Eu disse, conta outra, me chama semana que vem. Disse, não, porque a gente precisa de um produtor que saiba produzir, que conheça Paris, que fale francês. E que chegue lá e resolva tudo isso Fechou em menos todas. de 30 dias. Em menos de uma semana eu estava em Paris para produzir os gaúchos na Copa do Mundo de 98. Que currículo, hein, Cassi? Pois é, e tem diagnóstico mais ainda pra gente ouvir agora? Com certeza. De repente é contextualizado aí com esses momentos. Vamos rodar mais um depoimento? Para mim, falar do Bebeto é falar de um professor que virou amigo, que virou orientador, que virou compadre, que virou colega de trabalho e que está sempre presente na minha vida. Eu costumo dizer que cada conquista que eu tenho, profissional e pessoal, eu sempre divido com o Bebeto e de alguma forma ele faz parte disso. Então, só dizer que ele é o maior agitador cultural da nossa cidade e que ele tem muito ainda a oferecer para a cultura de Santa Maria e do mundo, né? Porque agora com essas questões digitais, o Bebeto, a cultura e a sabedoria do Bebeto é do mundo. De quem é essa voz, Bebeto? Bianca, a mãe do Joking, Bianca Zasso, claro, foi me orientando tanto na graduação como na pós-graduação, e agora ela está lá no MEL, né, vai ser mestre também.
Crítica Então, de cinema homenageada. homenageada. É que a Bianca, assim, eu vou contar aqui, né? Ela chegou uma época que, como todo mundo no meio lá do TFG, joga tudo pra cima, se eu nunca vou conseguir, eu não quero, eu não vou ser jornalista. Eu já vi essa história. E aí eu disse, pode parar. Né? Chorou lá na no clássica sofá do salinha do Bebes. Isso. E aí, já acabou, tá, agora senta aqui, semana que vem tu me entrega isso. Nunca mais falou no assunto e tá lá quem ela é hoje, né? Mas às vezes precisa dar uns puxões de orelha. Tem que dar um espaço também, né, pra pessoa se desesperar. Vamos rodar mais um depoimento? Vamos lá. Conheci o Bebeto há muitos e muitos anos atrás. A gente começou a fazer teatro juntos, a gente foi colegas e fizemos uma peça de teatro que a gente se apaixonava no final. E deu certo, a gente se apaixonou no final, vivemos juntos na França e somos amigos até hoje. Eu sou uma pessoa muito feliz de ter o Bebeto na minha vida. É um cara super responsável, organizado, me ensinou tanta coisa. Nossa, eu amo esse cara. Adoro, o Bebeto é demais. De quem é essa voz? A Dedé Ribeiro, já citei ela aqui. Citada foi bem isso. A gente ficava no final da peça, saímos apaixonados e deu certo, como diz ela. Deu certo. Deu certo. Ela é a mulher da minha vida até hoje, assim. Eu aprendi muito com ela, a gente viajou para Paris. O primeiro grande livro de receitas que eu recebi foi dela. Claro, ela tinha todo o interesse porque ela não cozinhava chongas. Agora ela cozinha muito bem. E assim, tinha o Lucas, que tinha 9 anos, então eu fazia as compras, cuidava da casa e ainda fazia outros trabalhos para comprar outras coisas, né? Então a gente teve uma vida muito boa, assim, né, em Paris. Não é aquela coisa, estar em Paris é tudo uma maravilha, a gente trabalhou muito. Passou perrengue em Paris. Passamos, né, a gente passa. Né, o Lucas na escola, ela fazendo a monografia dela, e eu ajudei bastante no francês, né? Porque a minha mãe era professora de francês, então ela me dava as provas para eu corrigir. Então tinha já uma facilidade com a língua, né? Que lindo isso, né? Um relacionamento que as pessoas se dão bem, se fazem até depoimento, hoje, que são amigos de alma e apaixonados. Nossa. E ele fala a mulher da minha vida. É bonito isso, né? Fica aí reflexão para quem está nos ouvindo. Viu? É possível. O amor não acaba, na verdade. Acaba o relacionamento ali de marido e mulher, ou companheiro e companheira, né? Mas o amor não acaba, porque se tu ama mesmo, não acaba. Né? São as circunstâncias da vida. Eu amo ela. Cada vez que eu vou a Porto Alegre, eu vou visitar. Se o Lucas está lá, que é o filho dela, com a Madri, que é a menina, ela diz assim, vem tomar café da manhã com a gente. Daí eu vou. Ou então a exposição que ela faz, eu vou para assistir. Então, assim, amizades a gente precisa cultivar, precisa preservar. Que bonito, com essa mensagem de amor, fica a reflexão aí para os nossos ouvintes. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Rádio CDN, Central Diário de Notícias, 24 horas ao lado da comunidade. A Hipersul comercializa os principais produtos no combate à Covid-19. Totem com dispenser de álcool gel, completa linha de sanitizantes, sabonetes líquidos, antissépticos e produtos de limpeza a nível hospitalar. Visite a loja da Hipersul na Avenida Elvio Basso e acompanhe nossas redes sociais. Pampeiro, visite-nos e conheça a nova Volkswagen. Modelos repletos de tecnologia, conectividade, combinados com segurança e desempenho. Surpreenda-se com o Taos, o seu novo SUV W. T-Cross, vencedor do maior comparativo da história da revista 4 Rodas. E deixe seu coração bater mais forte com os esportivos da linha GTS. Pampeiro, sua concessionária Volkswagen em Santa Maria e região. Rua Serafim Valandro, 1133. Ou baixe o app da Pampeiro para saber mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Ganhe uma experiência única no Recanto do Maestro. Indique a Nilo Imóveis a um amigo e ganhe hotel, jantar, acesso a termas romanas e mais. Acesse imobiliarianiloimóveis.com.br. A notícia tem urgência e prioridade no programa Central CDN. De segunda a sexta, em 3 edições,
Os jornalistas Eduardo Tesch, Thaís Sereta, Leonardo Cato e Ariane Lima fazem um giro pela informação nas mais diferentes áreas de interesse público. O programa vai ao ar às 11 horas da manhã, às 5 da tarde e às 10h30 da noite. Nas noites de domingo, às 8h30, um programa especial reúne os editores do Diário para discutir e repercutir o que foi notícia no fim de semana e o que vai movimentar a semana seguinte. Central CDN, a notícia direto ao ponto. Promoção de inverno Adega Cheia Shopping China. Agora você tem a oportunidade de experimentar vinhos importados e renomados com os melhores preços. Compre com qualidade e brinde com vinhos de marcas reconhecidas mundialmente. Venha conhecer nossa adega com mais de 1.500 opções de vinhos importados. Não perca essa oportunidade e pague em até 10 vezes no cartão de crédito nacional e internacional. Shopping China Rivera, Uruguai. O lugar certo para suas compras. Acompanhe o programa Faz Sentido, todo domingo, das 11 ao meio-dia, comigo, Fabiana Sparrenberger, e com o psicólogo Carlos Eduardo Seixas, aqui na CDN. Vamos propor discussões que despertam o interesse de quem busca respostas sobre a vida, ajuda para os desafios do dia a dia, saúde mental e incentivo para construir uma trajetória de bem-estar. Faz Sentido. Se é importante para você, é assunto para nós. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e a gente segue aqui com vocês até às 5 da tarde, ao lado da Vicky de Bortoli. Lembrando que quem quiser interagir conosco, basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 991362472. E antes da gente retomar nossa entrevista, eu quero mandar um grande abraço para Carol Calil, que está na escuta do nosso programa, nos mandou um recadinho no nosso WhatsApp falando o seguinte: tô adorando o programa, com as lembranças do Bebeto, acabei lembrando também da minha adolescência. Muitas lembranças com o Cassiano. Beijo da Carol Calil. Obrigada pelo recadinho. E quem tá nos ouvindo, faça que nem a Carol, nos mande um olá, uma perguntinha pro Bebeto, que a gente vai adorar ter vocês aqui conosco. Legal. É quando puxa a memória, né? Todo mundo tem uma memória sim. Né, em comum. Esse que eu vou fazer o Infraordinário, porque vai tratar da memória das pessoas da minha época e outras que não conheceram, que vão acabar conhecendo. Exato. Inclusive a Carol é lá de São Gabriel nos ouvindo ó, em peso, Santa Maria e região. Eu lembro do teu trabalho do Infra em São Gabriel. Lembra? Claro, eu, inclusive anotei aqui que esse trabalho foi um dos mais marcantes de toda a faculdade, que eu fui aluno do Bebeto, acho que a Vicky também foi. Também fui aluno do Bebeto. Muita gente aqui foi aluno do Bebeto e certamente, não é porque tá na minha presença, mas o Bebeto é daqueles professores que marcam a nossa trajetória acadêmica, né? E esse trabalho em específico do Infraordinário foi um trabalho que movimentou, assim, a vida acadêmica de todo mundo e logo no primeiro semestre. Então explica o que era esse trabalho para os nossos ouvintes, Cássio. Ele era um trabalho que a gente tinha que observar algum ponto da cidade, do nosso cotidiano, da nossa vida, do nosso caminho, da nossa trajetória até a universidade ou para qualquer lugar que nos chamasse atenção e que a gente fazia uma pesquisa, né, Bebeto? Na verdade chamasse atenção, mas nunca tinha parado para se perguntar por que estava ali. Isso, e me corrija se eu estiver errado, que também a gente fazia uma pesquisa com pessoas para ver a visão das pessoas a respeito do objeto. Na verdade, primeiro em frente ao objeto e depois vendo a representação do objeto em foto, né? Isso, eram dois momentos. E eu fiz lá em São Gabriel com o Estima-Ródromo, que infelizmente não existe mais lá no Calçadão. Tá em outro ponto da cidade, parece. Lá foto que tu utilizou. Depois ficou muitos anos desativado, acho que agora instalaram ele lá na praça. Bebeto, agora a tua relação com Santa Maria, a gente precisa saber, o nome desse quadro é eletrocardiograma, é o teu coração em relação ao coração do Rio Grande, que poético. O que te liga a Santa Maria, o que te conecta e o que Santa Maria representa para ti na tua trajetória, na tua vida? Eu acho que é o que eu falei na abertura que a gente falou agora há pouco, né? São as minhas memórias aqui, né? As memórias afetivas, as minhas memórias intelectuais, né? E o meu futuro profissional saiu daqui também. Se eu não tivesse estado nessa cidade com meu pai me incentivando e minha mãe para ler, para ir ao teatro, para ir ao cinema, eu não seria quem eu sou hoje. Então eu devo muito a isso, né? A cidade em si. Né? A verdade, assim, digamos que a gente sempre cria o nosso cercadinho nas grandes cidades, né? Eu morei em Paris, morei em São Paulo, morei no Rio,
E a gente acaba sempre criando aqueles locais que tu sempre circula, né? Nosso círculo vicioso, digamos. Hoje todo mundo diz assim, sair da zona de conforto. Eu não gosto dessa palavra, não é uma zona de conforto. São as escolhas que tu faz. E às vezes não é muito confortável onde tu estás, né? Então, na verdade, eu tenho essa relação afetiva muito grande, né? Eu retomei a amizade com amigos daquela época do colégio. Tenho amigos de mais de 40 anos aqui e que se mantêm. Então essa é uma turma, claro que tem aquelas pessoas que se perdem, mas assim, a vida, a gente perde muita gente, né? E Bebeto, como tu falou, né, tu já passou por várias cidades, dentro e fora do Brasil, mas por que tu resolveu voltar para Santa Maria e continuar aqui em Santa Maria? Eu voltei por causa dos meus pais, na verdade, né? Eu queria ficar perto deles, retribuir tudo que eles fizeram por mim, porque eles estavam muito sozinhos, muito solitários, meu irmão mais velho havia falecido e eu achei que seria a hora de eu retribuir, e fiquei bem feliz porque eu pude acompanhá-los assim, até os últimos minutos de cada um. Então, assim, era o único filho presente, né? E eu resolvi ficar por causa deles. E fui ficando e fui fazendo várias coisas. Tive o Café do Teatro 3 de Maio, trabalhei na Secretaria de Cultura como diretor-geral, fui me envolvendo, até que pintou o convite para o UFN, e aí lá eu estou há 18 anos e meio. Se eu não tivesse estado lá, eu não estaria aqui conversando com vocês. O que te mantém em Santa Maria, todos. Então, são essas conexões, essas raízes todas. Essas conexões, o que me mantém. E hoje em dia fica fácil, né? Porque, assim, as pessoas que eu tenho fora daqui, a gente consegue conversar com elas, sem problema nenhum, né? Eu achei lá em Itaara, no meu chalé, que era dos meus pais, as minhas caixas de cartas e cartões postais que eu trocava com a minha família e com a Dedé. Eu prometi pra ela que enquanto ela estiver viva eu não vou divulgar todas as cartas que nós trocamos. Quanta lembrança dentro dessa caixa, hein, Bebeto? Bebeto, e me fala assim, é claro que resumidamente, porque a gente não consegue se aprofundar muito, mas um desafio de atuar em Santa Maria na área de produção cultural, por exemplo. Um desafio? O que não tá bom aqui na cidade, na tua área, nessa área em específico? Eu acho que às vezes é assim a venda, né? A venda no sentido de os olhos fechados para a produção local, né? De conseguir, assim, eu consigo a muito custo pela lei de incentivo à cultura, né? Mas mesmo na lei de incentivo à cultura às vezes é complicado. Então, por exemplo, patrocínio direto é algo difícil. É, né? Difícil porque captar? O empresariado, não, difícil captar não, o empresariado sempre quer algo em troca, né? Então, né, a dificuldade maior é acreditar e apostar na cultura local, né, de saber que nós aqui somos tão bons como em qualquer outro lugar do planeta, né? Daí tu vai assistir as peças que vêm, agora não estão vindo, mas as peças que vinham antes, tu chegava lá, é a peça com o ator tal, e o que ele fazia? Segundo a cena dele, ele já tirava a roupa para mostrar o corpão, e aí todo mundo enlouquece. E o que tá bom em Santa Maria na produção cultural? Eu penso que a qualidade cresceu muito, né? E o profissionalismo. As pessoas, então. As pessoas, os profissionais. Eu gosto muito, assim, do ambiente aqui. Por exemplo, agora há pouco a gente fez aquele era para ser uma peça, fizemos um filme sobre o Edmundo Cardoso, e aí o Laed Martins, que é o diretor, ele pegou, assim, 1 ou 2 atores de cada companhia de teatro da cidade. Pessoas com as quais eu jamais havia trabalhado. E foi lindo, né? Porque daí a gente começa a descobrir o outro, que a gente, cada um do seu cercadinho, e não se descobria. Esse trabalho está disponível? Ainda não. Vai ser lançado. Em vias de edição, vai ser lançado. Está em vias de edição. Vamos rodar mais um depoimento do nosso diagnóstico? Vamos lá. O grande Bebeto, ele sempre foi como um irmão mais velho para mim, né? Um grande incentivador, um grande apoiador da minha arte, do meu fazer. E nesse sentido geral, assim, um irmãozão mesmo. Eu me espelho muito no Bebeto, no senso crítico, no senso estético e principalmente no senso ético dele de lidar com as coisas e com o mundo. Quem é essa voz? Grande Luciano Santos, um artista assim, que eu admiro muito, né? Todos os projetos que eu tenho agora pro ano que vem, ele faz parte de toda a questão estética, direção de arte é com ele. Eu agora estou numa casa onde eu tenho uma sala de coworking e ele divide comigo, então a gente faz muito projetos juntos. Muito projetos.
E também pela relação com a Débora, né? Que era uma irmã mais moça, né? Então, Luciano e Débora, pra mim, assim, era o meu casal. Débora Rosa. Meu casal de irmãos mais moços, né? E é bem isso, essa relação, assim. Eu sempre que eles precisaram de mim, eu só pensava. Às vezes, eles nem precisavam perguntar, escuta, como é que tá tal coisa? A e B, não sei o quê. E eu sempre ajudei. Né? Em todos os sentidos, vocês possam imaginar. Eu sempre dei apoio pra tudo. A Débora, eu assisti os shows em Porto Alegre, quase todos que ela fez. Que legal. E antes da gente rodar mais um depoimento, eu quero ler mais um recadinho que chegou do nosso colega Paulo André, que também tá aqui na CDN. Parabéns, Cassiano e Vicky, pela entrevista. O Bebeto é um dos caras mais instigantes que a gente encontra na universidade. Pra mim foi muito marcante. Que baita escolha. Obrigada, Paulo André, pela audiência. E vamos rodar mais um depoimento? Bebeto Bade, que é um professor apaixonado pela sétima arte. Quer dizer, não só pela sétima, é apaixonado pelas anteriores e até pelo que não consta na lista. Basta ver que o cultural, o estético, o artístico, nas diversas manifestações, estão entre seus focos prioritários. Irreverência e criatividade são outras de suas marcas registradas. Não é raro ouvir de estudantes nunca mais ter repetido aquele erro que o prof. Bebeto corrigiu com ais, uis. Também são impactantes as apresentações pouco convencionais nos prêmios de jornalismo e de publicidade e propaganda da UFN. Afinal, não é qualquer um que surge diante de autoridades e convidados vestido de astronauta ou andando de bicicleta. De quem é essa voz, Bebeto? A Cione Gomes, é óbvio. Aliás, o Bebeto é um showman, como ela falou aí, né? A Cione é coordenadora do curso de jornalismo. E como ela falou, eu me lembro muito bem do meu primeiro ai, ui, no meu texto. Me marcou, nunca mais repeti aqueles erros, né? Não, na época do Orkut tinha uma comunidade, quem nunca levou o ui do Bebeto. Um clássico. E vamos pro nosso último depoimento, então? O Bebeto é uma pessoa especial, uma pessoa diferenciada do resto do mundo, eu acho. Ele a mim ensinou um sentido de amizade, de solidariedade, de empatia. O Bebeto para mim é minha meia alma, meio diploma, minha meia vida, minha meia tudo. Bebeto é um dos caras, das pessoas mais inteligentes, espirituosas, persistentes e corajosas que eu conheço. E ele me ensinou a ver um outro mundo possível, um outro mundo mais bonito, mais alegre, mais diversificado, que é o que todos nós queremos para todos, né? De quem é essa